O silêncio que você vive hoje pode ser a preparação de Deus, como foi com Jesus. Antes de qualquer milagre, antes de qualquer multidão, existe o silêncio. Jesus vive cerca de 30 anos em Nazaré, uma cidade pequena, esquecida, sem prestígio. Ali, ele trabalha como carpinteiro, o criador do universo, lidando com madeira, ferramentas, esforço físico. Cada dia aparentemente comum, cada dia aparentemente igual. Mas o céu observava tudo, porque Deus não se apressa, Ele prepara. E aqui existe uma verdade que poucos entendem. O anonimato também faz parte do propósito. Quantas pessoas hoje estão vivendo fases silenciosas, achando que Deus não está fazendo nada, mas estão sendo moldadas, fortalecidas, alinhadas. Nazaré não era atraso, era preparação. Antes de Jesus aparecer, uma voz se levanta no deserto. João Batista surge sem preocupação com aparência, sem interesse em agradar, mas cheio de autoridade. Ele proclama: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Multidões começam a sair das cidades e vão até o deserto, porque quando Deus levanta uma voz verdadeira, ela ecoa no coração das pessoas. João não apenas pregava, ele preparava o caminho. Jesus chega ao Rio Jordão, sem anúncio, sem destaque, mas João o reconhece imediatamente. Ele diz: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus responde com calma e firmeza: deixe assim por enquanto, pois convém cumprir toda a justiça. Ele entra nas águas, não porque precisava de arrependimento, mas porque estava assumindo o lugar da humanidade. Ao sair, algo extraordinário acontece. Os céus se abrem, o Espírito Santo desce como uma pomba, e uma voz ecoa: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Logo depois disso, Jesus é levado ao deserto. 40 dias, sem comida, sem conforto, sem distrações. E então, o inimigo se aproxima e diz: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o inimigo o leva ao ponto mais alto do templo e diz: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito. Jesus responde: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o inimigo o leva a um monte muito alto, mostra todos os reinos do mundo e diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus declara com autoridade: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E o inimigo se afasta, anjos se aproximam, e Jesus vence. Depois do deserto, Jesus começa a caminhar com propósito. À beira do mar da Galileia, Pedro e André estão trabalhando, cansados, vivendo mais um dia comum. Jesus se aproxima, olha nos olhos deles e diz: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Sem entender tudo, mas sentindo algo profundo, eles deixam as redes e seguem. Mais adiante, Tiago e João estão com o Pai. Jesus chama, e eles deixam tudo, até o Pai, porque o chamado de Jesus muda prioridades. Outros também são chamados, homens falhos, histórias quebradas, mas escolhidos. Porque Jesus não chama os prontos, Ele transforma os disponíveis. Em um casamento, o vinho acaba, e isso era uma vergonha. Maria diz: façam tudo o que ele disser. Jesus manda encher as talhas com água. Então, a água se transforma em vinho, o melhor vinho, e todos se surpreendem. A partir daí, milagres começam a acontecer. Um leproso se aproxima, ninguém tocava nele,
Mas Jesus toca e diz: quero, fica limpo, e ele é curado. Um paralítico é levado até Jesus, descido pelo telhado. Jesus olha para ele e diz: seus pecados estão perdoados. Depois diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. E ele anda. Cegos enxergam, oprimidos são libertos, tempestades se acalmam, e todos começam a perceber há algo diferente, a autoridade. Mas mais do que milagres, a verdade, a amor, a transformação. Jesus confronta, ensina, corrige, mostra que Deus não quer aparência, quer um coração verdadeiro. E hoje, essa história continua. Talvez você esteja em silêncio, talvez no deserto, talvez ouvindo um chamado, mas Jesus ainda chama, ainda transforma, ainda começa novas histórias. E agora eu te faço uma pergunta. Depois de tudo isso que você ouviu, você vai continuar vivendo da mesma forma ou vai atender ao chamado? Porque Jesus ainda chama, Ele ainda transforma e Ele ainda começa novas histórias. Mas existe algo importante. Ele não força, Ele convida. Se essa mensagem falou com você, se você sentiu algo diferente aí dentro, então não ignore. Esse pode ser o seu momento. Agora eu quero caminhar com você nessa jornada. Se inscreva no canal Jesus, a Luz que Guia, porque aqui você não vai apenas ouvir histórias, você vai viver transformação. Deixe o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas e escreva nos comentários: eu aceito o chamado. E lembre-se, quando Jesus entra na vida de alguém, nada, nunca mais, é igual.